Contar uma coisa aos senhores, qual é o... Tem uma informação aqui, acho que o Bruno deve ter uma noção, alguns colegas estão divulgando de que o Kleber Xavier segue ameaçadíssimo e que o Santos conversa com o Sampaoli, viu? E que, de novo, o Kleber Xavier vai pendurado para um jogo do final de semana que é dificílimo contra o líder, vai vice-líder, porque tá empatado com o Flamengo, o Cruzeiro. Então, assim... O Kleber Machado é um cabra marcado pra morrer no Santos. O Kleber Xavier é um cabra marcado pra morrer. É aquele famoso... Sabe quando você sente que você tá ficando doente? E aí uma hora você vai começar a espirrar e tossir? Sim. É a mesma coisa. Eu acho que ele sabe disso. Ele sabe. A hora dele vai chegar. Porque você ganhar do Juventude no Morumbi... É um feito gigante? Não, é um esperado. Você perder ou é sua obrigação, acho que obrigação é a palavra. O jogo contra o Cruzeiro é fora, né? Isso, então, fora. Ele pega o Cruzeiro, que vai virtualmente ou... tem o mesmo número de pontos líder, que o Flamengo, mas não tem o mesmo número de jogos. Barra vice-líder. Você perder lá de 1-0... 2-1. Depois tem o Vasco, que é confronto direto. Jogando ok é uma coisa. Se tomar 3-0, já que tem essa especulação aí, toma um 3, toma um 4-0, é capaz ele não durar não. Porque ele só vai convencer a diretoria e o torcedor se ele empatar com o Cruzeiro, se ele ganhar de um Vasco, aí depois do Vasco é quem? Desculpa te pegar depois do Vasco pega o Bahia fora de casa. Aí empatar com o Bahia, se ele conseguir uma sequência aí de 4 ou 5 jogos. Se não, vai ser... Você lembra do Zubeldia que fazia isso? O Zubeldia, ele ia, ganhava o esforço. O Zubeldia, quando ele ia cair, ele ficou 10 sem perder, lembra? Isso. Aí ele mudou um pouco o ânimo. Mas aí depois, quando ele perde pra Vasco e Mirassol no Morumbi, aí fica difícil de segurar. Agora, quem contratou o Kleber Xavier foi o CEO lá, o... Pedro Martins. Que já saiu. Foi ele que contratou? Sim. Ou foi ideia do Marcelo Teixeira? Não, Pedro Porque Martins assim, estava na operação. Todo mundo sabia que não daria certo. Todo mundo sabia que era um trabalho maior do que o Kleber poderia suportar para ser um primeiro trabalho dele solo, sem o Tite, e o Santos foi lá e bancou. A mesma coisa foi com o Turra lá atrás, com outro presidente. Cara, eu sou a favor da demissão do Kleber Xavier... mas eu fui contra a contratação dele. Então eu acho que numa hora dessas tinha que sair todo mundo. Porque o cara que contratou lá atrás, da onde ele tirou que o Kleber Xavier, que venceu ontem o Juventude, o Santos venceu o Juventude. Da onde esses caras tiraram que o Kleber Xavier, no primeiro voo solo dele, com o filho do Tite, sem o Tite, daria certo? Ou eles acharam que depois de 1 mês, 2 meses, o Tite ia acordar e falar, vou lá com os caras? Não, né? Também pra contratar, mas eu acho que assim... Tem muito treinador pra você contratar. Não te obriga a fazer... apostar num cara como o Kleber Xavier. Você não precisa ir numa aposta, sabe? Você pode ir num cara consolidado, assim, que talvez... Não sei, assim, talvez como um Mano Menezes, por exemplo, sabe? Mano Menezes não vai fazer um trabalho que vai levar o Santos pro título brasileiro, sabe? O Mano custa mais de 1 milhão por mês. O Mano não seria meu nome nunca. Tudo bem, não tô falando que o Mano é um nome ideal, assim, sabe? Mas não é uma aposta, o Mano Menezes não é uma aposta, sabe? Mas você falou diferente da situação, porque quando o Flamengo aposta no Felipe Luiz, é um time já consolidado, com peças que você já sabe como elas funcionam. O Santos não. É um time que está em reestruturação. Chega o Neymar, mas chegam vários outros jogadores também. Então você precisa de um treinador, eu acho que principalmente que tenha vestiário. Porque eu acho que isso é fundamental na construção desse time. Eu não achei a ideia tão errada, não, cara. Eu também não. Porque o Kleber é um cara que conhece muito de futebol, isso é inegável. Tem uma trajetória importante, como comissão técnica do Tite, de muitos títulos, conquistas, seleção brasileira. Conhece bem o Neymar, que é um cara... Mas é o famoso caso do cara que dorme na garagem e não vira carro. Ok, mas, por exemplo, o Corinthians apostou no Carille e deu certo. O Flamengo trouxe o auxiliar do Guardiola. O Carille era o mesmo caso do Kleber Xavier, eterno auxiliar, deu certo. Mas o Carille era do Corinthians. O Carille era um cara forjado no Corinthians. Ele tem o DNA do Corinthians. Até hoje ele tem o DNA do Corinthians. A questão é,
Quem contratou o Kleber Xavier a gente sabe. Foi a família Neymar. Fala, põe isso, Foi fala. a família Neymar que Porque contratou. se investigar direitinho... Porque o Tite foi um paizão pro Neymar. O Tite deixava a família do Neymar no hotel, todo mundo. verdade. Era uma farra do Neymar na seleção. Isso é E verdade. segue a farra do Neymar no Santos, porque o Neymar é esse jogador. Mas agora ele tá. E agora? Agora não tá dando der a certo? farra pra ele, helicóptero, Eles estão ligando pro pai do Neymar e perguntando, mas e aí, quem que a Nunca gente tá bom contrata pra vocês agora? também. Quem que a gente Pô, se o cara contrata? faz gol, tá Ou ruim. pelo menos É quem farra. veta. Se não faz gol, não tá- tudo bem, o Neymar ontem, foi Vocês são importantíssimo. insaciáveis, cara. Mas ele manda no Santos. O pai do Neymar manda no Santos. Essa é a verdade. Qual é o. Tá pressionando muito o Kleber agora é que a temporada europeia vai começar e se você demora pra fazer um movimento, dar em cima do Sampaoli, ele vai arrumar outro time no futebol europeu, como quanto que vai aconteceu no custar? começo do ano. Ele foi pro Rennes. Tudo bem, mas Tem o Vojvoda também no mercado, pressionando. São dois nomes em debate na diretoria do O Santos. Vojvoda Mas o Santos é um bom nome. consegue fazer uma aposta e brigar com um time europeu pela contratação do Sampaoli, porque assim, se for pro Sampaoli ir pra Europa, eu acho Vai que ele ter vai, dinheiro. Não. entendeu? Porque o Santos não consegue Como brigar com um aconteceu time no começo do europeu, ano, ele optou pelo futebol financeiramente. francês. É que agora ele não tem nenhuma proposta, né? Então eu imagino que eles vão tentar acelerar um pouco as coisas e o Kleber segue na corda bamba. Acho que o futuro do Kleber não é muito Ó, longe no o Santos. Juventude. Apesar dele em algum momento ter tido um apoio forte da O Juventude diretoria. trouxe o Carpini. Então vamos lá, os clubes da Série A. Lá em cima, tá tranquilo. Cruzeiro tem técnico, Flamengo tem técnico, Palmeiras tem técnico. Mas o Cruzeiro que demorou pra achar um mas treinador, achou. né? Bragantino, tudo bem que tá numa sequência negativa aí, mas tem técnico. Se abra, né? Aí você vai pegar aqui do São Paulo. Corinthians tá ok com o Dorival. O Flamengo, o São Paulo tá ok com o Hernan Crespo Tá pra cair, cara. A dupla Grenal Você tá tem o pressionada. Vasco tá o Diniz ainda? Roger Machado Tá. pressionadíssimo, Eu acho que inclusive a depender do que acontecer amanhã Então, no se jogo você contra o pegar aí, Fluminense. gente, ó, vamos lá. Vasco, treinador pressionado. Inter. É que Depende. o Vasco tá com o treinador pressionado já faz uns Desde a 3 fundação anos. do Inter, Vasco, a né? gente pode colocar de certa forma. Santos. Perdeu pro Cruzeiro, perdeu ali pro Vasco, tá fora. Agora. Você deve ter uns 3, 4 clubes aí que a diretoria tá esperando o cara estacionar em faixa dupla pra demitir Exatamente. ele, pra trazer o Vojvoda. Exatamente. Mas os caras tão Mas então, esperando. mas aí o Santos vai que trazer o então- Sampaoli? Não, tô falando de Vojvoda. Não, eu São Paulo, sei, se o Santos mas trouxer o é São quem- Paulo, aí parem as máquinas. Não, para, Mas é o exatamente. nome preferido, faz o é menor sonho sentido. antigo do Marcelo Teixeira Gente, trazer onde- o São tudo Paulo. bem, mas olha a grana que vai colocar no Cara, Imagina pra trazer um Sampaoli cara e que Neymar. Exatamente, É um o Sampaoli é um cara com uma personalidade muito forte Sampaoli pra e bater Neymar de no frente, mesmo assim, time. com o vestiário. Entendeu? Eu sou da filosofia que é o seguinte, lá atrás, eu falei com o Brunão, eu não sou totalmente contra trazer não fui, porque o Santos não tinha tanto dinheiro, o Santos teria apenas um campeonato, o Santos teria tempo para trabalhar. Teve a pausa para a Copa do Mundo da FIFA. O Santos melhorou? Não melhorou. Não melhorou. Enfim, tá balançando. Eu só demitiria o Kleber Xavier se chegasse, ou, vamos supor, uma oportunidade de negócio no caso do Vojvoda, custa aqui no meu pacotinho, vamos lá, 1,5 milhão, sei lá. O do Vojvoda vai custar 2, aí eu trago o Vojvoda, não sei qual é o caso. Quanto é que será que essa comissão? Você tem noção do Kleber Xavier hoje? Não é cara, cara. Não é cara. A comissão que era do Tite, né? Mas ainda assim... Mas aí você vai colocar 1 milhão. Por Talvez aí. Não você passa tenha muito disso, 300 não. ali pro treinador, 200 aqui, não Somando deve tudo, ser. né? Somando tudo, isso. A do Vojvoda vai custar quanto? Entendeu? O dobro? Deve custar o dobro. Do Vojvoda não, mas do São Paulo sim. Não, Vojvoda. Vojvoda deveria ganhar. Assim, deve ter uma valorização depois que ele Sim, fez. mas- É um cara que vai ganhar 500 pau. Pô, você vai pagar o 1,5 milhão dobro pelo tal. Sampaoli, que vai dar o dobro de problemas. É uma oportunidade. Segundo, empurra com o Kleber Xavier, porque aí é o que a gente fala. Vocês não querem o Kleber Xavier? Fica com ele. A missão do Santos hoje no Campeonato Brasileiro é estar ali no top 10. Pô, empatou, perdeu pro Cruzeiro, ganhou do Vasco. Falou-se em Libertadores pro Santos esse ano. Hein? Ok, mas aí você pode Tá até... longe. Pro torcedor do Santos que deve estar bravo comigo, falar, você é louco? O Santos tem que brigar sempre por tudo. Tem, isso é verdade, mas sejamos Mas você vê realistas, como esse é o ano de brigar menos de um por tudo. mês a gente tá falando do Santos que ganhou do Flamengo e agora achou o time com o Kleber Xavier. Sim. As coisas são muito rápidas no Quem Santos, falou cara. que tinha achado o time, não. A gente falou que o Neymar Júnior tinha voltado a fazer o que a gente esperava dele. Foi Mas dito o time que foi tinha mal. mês, 2 achado semanas. um sistema defensivo naquele momento. Eu Porque o grande nunca vi, destaque cara. desse jogo especificamente contra o Flamengo. O Santos conseguiu se comportar bem defensivamente. Depois Esse tomou era o 7 destaque. gols em 3 jogos. Exatamente. O que não funcionou, só funcionou naquela partida. E ontem Porque foi a partida de volta, não foi?
da volta da parada, essa contra o Flamengo, ou eu tô errado? Teve uma e depois... Não, porque o Santos não joga na volta porque joga com o Palmeiras. Verdade. É isso mesmo. Então, é o jogo da volta. E aí, essa vitória contra o Flamengo, ela ilude porque, a gente ficou um mês parado, volta e ganha. Só que aí, os jogos que vêm depois, eles mostram a realidade do Santos, né? E vai pegar um jogo muito difícil já no final de semana, que é contra o Cruzeiro, que tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Santos perder pro Cruzeiro é anormal? Não. Não. Provavelmente vai ser o que vai acontecer. Mas agora o Santos... Cruzeiro, a gente fala aqui que o Kleber pisa firme o ponto no chão. que eu quero chegar não, aqui não é nem esse, Bruno. O ponto que eu quero é... Se perder pro Cruzeiro é uma situação que a gente vai considerar como normal, pelo que o Cruzeiro vem apresentando. Agora o Santos perder pro Vasco já vai ser alarde. Então eu acho que a partida contra o Vasco tem um peso muito maior do que essa partida contra o Cruzeiro. Eu acho que não pode perder pro Vasco de jeito nenhum, né? Porque o Vasco é adversário direto ali. O Vasco entrou ontem na zona, inclusive, né? Sim. O Xará, olha isso aqui, ó. O Santos tem 17 jogos. A gente tá falando dos próximos 2. Cruzeiro perde, acho que a gente entra num consenso aqui, Cruzeiro perde. Ganha do Vasco. O Santos vai a 21 pontos. Se repetir o retrospecto, o Santos está na Série B no ano que vem, do primeiro turno. Ele vai dobrar os 21 pontos? Acho que não. Acho que a Vai, briga 42. seria mais embaixo, considerando que Sport e Juventude já vão... Pô, mas 42 você se livrar? Eu acho que livre esse Não, ano. mas não dá pra correr 42? esse risco. Eu acho que 42 já livre. 42 bem na... Pô, 43, Muito baixo, 43 eu assinaria com você. Falava, tá bom, vai, pode ser. Agora, e o Santos tem que levar em consideração, a gente falou aqui do Inter, por exemplo, começou o ano com o Santos. Tem as equipes que vão sair da Copa do Brasil, tem as equipes que vão sair de Libertadores, de Sul-Americana, e algumas dessas equipes estão ali também na segunda parte da tabela. Então, o Santos também precisa olhar por esse lado. Ok, agora eu consigo pensar nesse cenário, mas e quando essas equipes começarem a cair nas competições em que elas estão? A gente sabe o quanto isso afunila demais o Campeonato Brasileiro, e não só as equipes que caem, mas aquelas que estão brigando pelo título e que vão enfrentar o Santos ainda. Bom, alguém tem algo a mais a declarar ou adicionar sobre o Santos Futebol Clube? O Neymar foi perguntado na zona mista sobre o Ancelotti, e porque o Juan tava lá, né? E ele respondeu, eu não preciso provar nada pra ninguém. E eu realmente acho que a grande questão do Neymar é ele jogar. E tá jogando. O Neymar ele não precisa ser observado. Nesse ponto eu concordo com ele. Jogando, a gente sabe onde o Neymar vai estar. São 5 jogos consecutivos sem ser substituído. Era tudo que a gente queria, né? O Santos pode estar uma draga, pode estar brigando contra o rebaixamento, mas o importante sobre Neymar é o Neymar tá jogando, né? E ele jogando, ele não se machucando, ele tem que estar na seleção. Sim. Isso é uma coisa óbvia. Estou com vocês. Né? Ele não tem que provar. Ele tem que provar menos que outros jogadores. Isso, Se ele com estiver certeza. jogando ali... O Tiquinho precisa se provar mais no Santos. Sim, Eu acho que o Neymar ele não precisa provar parte técnica pra ninguém, né? Parte técnica, tática, mas agora, parte física ele deve um pouco, né? Ultimamente, ou vocês discordam de mim. Não, claro, nesse ponto que ele isso tem que sim. provar alguma coisa, né? Que ele aguenta os jogos, que ele aguenta jogar uma E a sequência. intensidade, só falando de seleção brasileira especificamente, a intensidade de um campeonato brasileiro é muito diferente da intensidade de uma Copa do Mundo, né? Então, talvez seja nesse aspecto que ele também queria colocar, olha, eu estou bem fisicamente também, não preciso provar nada pra ninguém aqui.